importante é que não fosse um dia, que fosse todos os dias estas realidades. Mas os dias internacionais fazem com que a comunicação social, as pessoas estejam mais atentas. Hoje parece que a CP vai dar um bónus a todos os deficientes, ou seja, podem andar nos comboios da CP graciosamente. Se conseguirem entrar. Se conseguirem entrar, é isso. A nossa escola é um exemplo de quem a desenhou, na altura não se preocupou, e ainda hoje nós estamos à espera do projeto da parte escolar para poder ser fácil a mobilidade das pessoas e que os deficientes, relativamente à sua função, no seu dia-a-dia, no seu trabalho, pudessem ter as mesmas condições de que o cidadão normal, ou seja, entre aspas, porque esta questão normal é uma coisa muito relativa, mas para nós o mais importante é o arquiteto Jorge Falcado está aqui connosco, está aqui uma jovem aluna que é filha, e a particularidade de duas situações que me parecem importantes, ou seja, a participação, quer dos encarregados de educação, na vida ativa da escola, mas particularmente transmitir, e neste caso estou certo que o arquiteto Jorge Falcado vai nos dar uma visão muito clara e realista das dificuldades que hoje se vive, não só nós sentimos os portugueses no geral, mas sobretudo depois alguém que com mais dificuldades que esta sociedade põe determinadas barreiras. Mas para isso estou certo que o arquiteto vai nos transmitir essa ideia e que vocês fiquem com a ideia de que realmente é possível melhorarmos as nossas condições e é possível, se calhar, com coisas muito simples, melhorarmos e facilitarmos a vida de todos, não é? Obrigado mais uma vez pela presença. A Associação dos Estudantes está de parabéns e agora fala. Ouvem bem aí atrás. Eu já não estou habituado. Eu dei aulas há muitos anos, mas já não estou habituado. Nós íamos fazer aqui uma coisa, não era propriamente uma aula, de maneira que vocês sintam-se à vontade para interromper, pôr dúvidas, fazer comentários, o que vos apetecer. Ora bem, nós desde o tempo da antiguidade andávamos um bocado à procura do homem ideal. Isto é um chamado Homem de Vitrúvio, no fundo isto foi desenhado pelo Da Vinci, baseado numas proporções que o Vitrúvio, que era um arquiteto romano, achou que eram as proporções ideais do homem, que depois iriam influenciar a arquitetura, e a arquitetura seria à medida das proporções do homem. Este homem de Vitrúvio seria um homem ideal com as proporções ideais. Mesmo no tempo dos romanos, de certeza que este homem nunca ficaria sempre para si, não é? Eles tinham aqueles grandes festins, grandes bacanais, comiam que nem os desalmados. De certeza que o homem de Vitrúvio, passados uns tempos, estaria talvez assim, não é? Mas haveria muito mais homens de Vitrúvio. Com certeza havia muitas guerras na altura, haveria talvez homens também com amputações, e se calhar também havia mulheres de Vitrúvio, não é? Porque, quer dizer, normalmente só se fala no homem e nas proporções do homem, mas também as proporções da mulher seriam importantes. Logo, aquilo que eu hoje gostava de expressar é que, no fundo, somos todos homens, mulheres, e se calhar o homem de Vitrúvio é um senhor barrigudo, de barba, mais pequenino, quer dizer, as proporções vão variando de pessoa para pessoa. No fundo, a única coisa que une toda a humanidade é a diversidade. Quer dizer, no fundo, aquilo que une todas as pessoas é sermos diferentes uns dos outros. E ainda bem que é assim, porque senão seria uma grande chatice, éramos todos iguais e não tinha grande interesse. Não é? No fundo, nós temos homens, temos mulheres, temos crianças, jovens, idosos, há pessoas com deficiência, há pessoas que têm acidentes, há doentes, há ricos, há pobres, há analfabetos, há migrantes, há turistas, e podíamos continuar por aqui fora, e toda esta gente teria... Toda esta gente
teria alguma dificuldade em lidar com o meio ambiente, teriam, de certeza, os imigrantes se calhar têm alguma dificuldade porque não falam português, os turistas também, para se orientarem na cidade. Por exemplo, quando falamos em problemas de acessibilidade e mobilidade das pessoas, os ricos e os pobres têm mobilidades completamente diferentes, quer dizer, normalmente os ricos não vão às zonas da cidade onde vivem pobres, os pobres vão às zonas das cidades onde vivem ricos, nem vão lá trabalhar, ou roubar qualquer coisa, se for preciso. De maneira que toda a gente é diferente. Era um bocado a mensagem que eu queria deixar primeiro. Íamos falar um bocadinho sobre ciência. E fui ao dicionário de sinónimos do Word, ver o que é deficiência. O deficiente é aleijado, defeituoso, escasso, falho, falto, imperfeito, incompleto. Isto revela logo à partida a ideia que a sociedade tem sobre as pessoas com deficiência. E este preconceito já vem de muito atrás. No tempo de Esparta, 9 séculos antes de Cristo, eliminavam-se à nascença as crianças que apresentavam alguma deficiência ou malformação. Platão, que na obra, na República, e é uma obra fundadora da democracia, da participação dos cidadãos, uma obra progressista, vá lá, referia-se às pessoas com deficiência, sugerindo que estes, numa república ideal, deveriam ser abandonados num local onde mais ninguém se lembrasse deles. Levanta-se a questão do preconceito, não é? Desculpem lá, este slide não devia estar aqui. Logo, há vários modelos sobre a deficiência. Os tempos mais antigos, o modelo moral ou o modelo religioso, explicava a deficiência como uma consequência do pecado. Era um castigo de Deus, era... estás assim é porque alguma coisa fizeste. Foi porque... ou tu ou a tua família. Isto é um castigo que vem... Qualquer coisa aconteceu e então foste castigado, ficaste assim, está associado a sentimentos de culpa. Este modelo continua... Quer dizer, todos os modelos que eu vou falar, são 3, continuam a coexistir do tempo. Quer dizer, embora uns tenham surgido mais tarde, aquilo que acontece é que, no fundo, há alguma coexistência. Ainda hoje, há muita gente que pensa assim. Este modelo tem como consequência o isolamento, a vergonha, a exclusão social, a autoexclusão. No fundo, a própria pessoa, ao incorporar aquilo que pensam sobre ela, tem estas consequências ao nível da sua própria vivência, que é a própria pessoa isola-se, tem vergonha, exclui-se de participação social, ela própria recusa essa participação social porque sente essa pressão que há, esse pensamento que há sobre aquilo que seria a sua deficiência. Mais tarde, nos anos 50, com o progresso da medicina, com o surgimento da medicina preventiva, começou-se a falar de um modelo médico. No fundo, a deficiência o que é que seria? Era um defeito, ou uma doença, que teria que ser curada através de uma intervenção médica. No fundo, o que é que seria a pessoa com deficiência? Era uma pessoa doente que estava à espera da cura. Era uma pessoa que estaria, enquanto não houvesse essa cura, estaria expectante e a sua participação social seria diminuída porque ela ainda não tinha sido curada. Quer dizer, no fundo, aqui há uma tentativa de normalização, há uma tentativa de transformar aquilo que é uma pessoa diferente
naquilo que são as pessoas, vá lá, da norma. Os problemas associados com a deficiência residem na pessoa, no próprio indivíduo, quer dizer, a sociedade não tem culpa nenhuma disso. Se ele não consegue ir ao cinema, a culpa é dele, não é do cinema de Pedro Graus. Se ele não conseguia frequentar aqui as aulas, a culpa residia nele próprio e não na escola, que não é acessível. No fundo, ignora as imperfeições e as limitações da sociedade envolvendo. Quer dizer, a sociedade não tem responsabilidade nenhuma na integração. Consequências disto era a institucionalização, a exclusão. Quer dizer, as pessoas, como a sociedade não tinha que se adaptar às necessidades destas pessoas, o que dava era que as pessoas eram internadas em hospícios, em hospitais, em lares, onde quer que fosse, de maneira a proporcionar-lhes uma vida já mais digna do que num modelo social em que aí, diga-se, estava-se tudo um bocado borrifando para que as pessoas necessitassem, mas aqui já haveria que criar condições de sobrevivência destas pessoas. Mais tarde, e resultado de um bocado também da luta das pessoas com deficiência por fossem reconhecidos direitos de participação social, há uma abordagem simultânea às necessidades individuais e às inadequações da sociedade. No fundo, o tal aluno que não poderia frequentar esta escola porque a culpa era dele, passou a ser uma culpa mais dividida entre aquilo que eram as suas necessidades e a sua incapacidade, por exemplo, de subir escadas, e a culpa da escola de ter escada. Há um reconhecimento do direito à diferença e um direito à participação social. Há igualdade, começa-se a falar em igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência face a todas as outras pessoas. Consequência disto, no fundo, é uma cultura em que há direitos, em que há inclusão, em que há participação social. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, mandar para um pouco qualquer, faz favor. Ora bem, neste modelo social distinguem-se três questões diferentes, que é a deficiência, a incapacidade e a desvantagem. A deficiência é relativa a toda a alteração do corpo, ou aparência física, de um órgão, de uma função, qualquer que seja a sua causa. A deficiência é, sei lá, a pessoa não ter uma perna ou, como eu, ter uma lesão medular que causa uma paralisia. Quer dizer, a deficiência é a questão física, mas tem que ser considerada também num aspecto um pouco mais amplo, que só a mera perturbação causada por essa questão física, que inclui a noção de perda dessa função. Estas alterações ou perdas podem ser temporárias ou permanentes, e a existência da deficiência não implica necessariamente a presença de uma doença ou que o indivíduo deve ser encarado como doente. Isto é uma coisa que normalmente há uma grande confusão. As pessoas com deficiência normalmente não são doentes. As pessoas com deficiência podem ser muito saudáveis. Já muita gente que faz desporto, há pouco tempo houve os Paralímpicos, eu não estou a imaginar aquela gente doente. Não é? Logo, a deficiência é uma questão orgânica. A incapacidade já corresponde a uma redução da capacidade de exercer uma atividade dentro dos limites que são considerados normais para o ser humano. É resultado da deficiência, quer dizer, de uma deficiência que pode ser parcial ou total, enquanto a deficiência respeita às partes do corpo. A incapacidade refere-se às atividades que esperam do indivíduo ou do corpo no seu conjunto. Quer dizer, a atividade pode ser andar, pode ser falar, pode ser... Mas agora, não é... A deficiência não é não falar, a deficiência é aquilo que origina a pessoa não falar, que dá origem à pessoa não falar. Não é?
E a capacidade reflete as consequências das deficiências em termos de desempenho e atividade funcional do indivíduo. É uma questão funcional. Enquanto que a deficiência é uma questão orgânica, a incapacidade é uma questão funcional. Agora temos a desvantagem, aquilo que em inglês é o handicap. A desvantagem diz respeito aos prejuízos que o indivíduo experimenta devido à sua deficiência ou incapacidade. No fundo, nós temos a deficiência a originar uma incapacidade e depois a incapacidade gera alguma dificuldade de interação com o meio. Reflete a adaptação do indivíduo e a interação dele com o meio. Manifesta-se quando o indivíduo encontra barreiras culturais, físicas ou sociais que impedem o seu acesso aos vários sistemas da sociedade acessíveis a outros cidadãos. No fundo, o que é que nós temos aqui? Temos, por exemplo, eu tenho uma deficiência que é uma secção da espinal medula. Provoca-me várias coisas, entre as quais não mexer as pernas. O facto de eu não conseguir andar, a desvantagem revela-se só quando o meio é hostil ao facto de eu não poder andar de cadeira de rodas. Quer dizer, a desvantagem só aparece na relação que eu tenho com o meio. No fundo, o que é que acontece? É esta desvantagem que faz com que sejam pessoas segregadas pelo meio ambiente, pelas atitudes e pelos preconceitos. Não é o facto de terem uma deficiência que lhes provoca uma incapacidade. É a sociedade é que os torna deficientes. E as pessoas com deficiência têm uma probabilidade mais elevada de viver na pobreza. Porquê? Dada a discriminação institucional, ambiental e ao nível das atitudes que enfrentam desde a nascença ou a partir do momento em que adquirem uma deficiência. Para ter uma ideia, uma pessoa em Portugal que tem uma deficiência recebe uma pensão de 212 euros. Quer dizer, e com 212 euros é pressuposto que essa pessoa faça a sua vida. Quer dizer, que pague uma renda, que se vista, que coma, também convém, de maneira que, quer dizer, há realmente uma pobreza muito grande ao nível das pessoas com deficiência. Isto parece um bocado confuso. Mas, no fundo, aqui percebemos um bocado como é que funciona este ciclo de deficiência e pobreza. A deficiência, e nós vimos que provoca uma discriminação e incapacidades que depois, ao nível se reflete ao nível da vida das pessoas, excluindo-as da educação formal e informal e do emprego, reduzindo os contactos sociais. Estas duas questões levam a que a pessoa tenha menores capacitações, menores capacidades ou habilitações, leva a que as pessoas tenham baixas expectativas, elas próprias, e a própria comunidade tenha baixas expectativas em relação a essas pessoas, o que provoca baixa autoestima, levando à redução de oportunidades para gerar rendimento. As pessoas são excluídas dos processos legais e políticos, o que leva a que as pessoas, a própria comunidade, as pessoas com deficiência, tenham uma fraca capacidade de mobilização e de reivindicação. São excluídos dos cuidados de saúde, têm baixa prioridade quando os recursos são escassos, quer dizer, agora vemos nesta época de crise, quer dizer, as primeiras pessoas a serem despedidas, as primeiras pessoas a terem mais dificuldade de emprego, as pessoas a quem, ainda ontem houve uma enorme manifestação em Espanha de 50 mil pessoas com deficiência e familiares, porque estão a cortar imenso nos apoios às pessoas com deficiência, quer dizer, é a primeira linha de corte naqueles que têm. Porquê? Porque têm pouca capacidade reivindicativa, porque realmente são aqueles mais fracos socialmente. Há falta de apoio para suportar os custos associados à deficiência.
Tudo isto leva a que existam menores capacidades, baixa autoestima, pouca capacidade reivindicativa, problemas de saúde e fraqueza física, o que leva a que estas pessoas tenham menores oportunidades e gerem rendimentos mais pequenos, têm baixos rendimentos, da origem à pobreza crónica. Esta pobreza crónica leva a mais exclusão, havendo mais exclusão há mais risco de doença, de acidentes e deficiência, o que torna a fechar o círculo, quer dizer, de maneira que este círculo de pobreza e deficiência é um círculo que só se poderá alterar quebrando alguns destes elos. Quer dizer, se nós tivéssemos acesso à educação, se as pessoas tivessem emprego, se as pessoas começassem a ter a oportunidade de ser reconhecidos e ter uma mais elevada autoestima, começavam a ter outras oportunidades, outras capacidades, começavam a poder ganhar mais e este círculo seria quebrado. Agora, poder-se pensar que o avanço da medicina, o avanço da técnica, iria fazer com que existissem menos pessoas com deficiência. Agora, podem ver na pirâmide etária de cima, vocês sabem o que é uma pirâmide etária. Ali está representado, à esquerda tem os homens, à direita os mulheres, e depois aqueles que são as percentagens. A coluna da direita são as idades e aqueles risquinhos é a percentagem de pessoas que existe com aquela idade. Conforme vai subindo, há a variação da percentagem de pessoas com aquela idade. O que é que acontece? Quer dizer, nós ali temos a pirâmide etária da União Europeia e a mais escura, acho que se deve ver. A mais escuro é a percentagem de pessoas com deficiência naqueles escalões etários. Como veem, há sempre maior incidência de deficiência nas pessoas mais velhas. E o que é um facto é que as projeções para 2030 não dão uma diminuição de pessoas com deficiência. Dão, por um lado, um envelhecimento da população muito grande, como vê, a parte de cima desta pirâmide está mais alargada, e dão que há, afinal, maior porcentagem de pessoas com deficiência nas idades mais avançadas. Isto porquê? Porque a medicina também é um bocado este paradoxo, quer dizer, a medicina não vai evitar que exista mais pessoas com deficiência, quer dizer, vai evitar, por um lado, ao nível da medicina preventiva, vai evitar que nasçam mais pessoas com deficiência, mas, por outro lado, ao manter as pessoas vivas durante muito mais tempo, vai dar a oportunidade a que as pessoas, sendo mais velhas, vão adquirindo deficiências. Por outro lado, depois vemos também a situação das pessoas com deficiência ao nível da exclusão. Você vê aqui, o total, isto em 90, 16% da população não tinha qualquer grau de instrução, e quando vamos ver nas pessoas com deficiência, e uns anos mais tarde, 4 anos mais tarde, as pessoas com incapacidade para ver, 44% não tinham qualquer grau de instrução, com incapacidade para ouvir, 39% não tinham qualquer grau de instrução, com incapacidade de locomoção, 44%. Como vê, é uma diferença enorme em relação ao resto da população. Se formos ver a percentagem de pessoas que, isto eu tenho os dados para Lisboa, porque eu trabalho na Câmara de Lisboa, e esta apresentação é um bocado uma mistura de uma série de slides que eu tenho de várias coisas, de maneira que isto não é a estatística a nível nacional. A percentagem de pessoas cujo principal meio de vida é o trabalho, nós vimos que isto, de acordo com os censos de 2001, havia 48% das pessoas a nível global em Lisboa viviam do seu trabalho, e temos que ter em consideração que Lisboa tem o dobro da população idosa do país, logo esta percentagem de pessoas que têm o seu trabalho como principal atividade já é baixa em relação ao nível nacional.
e ao nível das pessoas com deficiência esta percentagem diminuía para 23%, é menos de metade em termos da relação com o trabalho. E depois, de acordo com outro tipo de deficiência, se formos ver pelo outro lado, quem é que vive de pensões, teríamos que do total da população de Lisboa eram 29% e no total das pessoas com deficiência eram 57%. Bom, estas pessoas são pessoas que não estão integradas no trabalho, não têm uma vida social ativa, normalmente estão em casa. Eu trouxe este slide também para mostrar um bocado o que é o preconceito. Isto é dados do Eurobarómetro sobre as atitudes dos europeus face à deficiência. E perguntava se uma pessoa se sentiria à vontade com uma pessoa de cadeira de rodas se ela fosse, e depois havia várias alternativas, se fosse o seu vizinho, só havia 7,2% de pessoas que diziam que não se sentiriam muito à vontade, enquanto que mais de 80%, quer dizer, não lhe faria confusão nenhuma ter um vizinho com uma cadeira de rodas. Se ele fosse um artista, já vai aumentando um bocadinho a porcentagem de pessoas que se sentiam incomodadas. Agora, o que tem piada neste gráfico é que quanto mais alto é o status da pessoa com deficiência, quanto mais, se for um professor, se for um patrão, ou se for um médico, a percentagem já passa quase para o dobro, ou seja, já ultrapassou o dobro das percentagens inicial de pessoas que se sentiam incomodadas. Quer dizer, há aqui várias coisas. Uma coisa é que o preconceito que a pessoa com deficiência normalmente é uma pessoa que é ineficaz, uma pessoa que não tem condições para ser eficaz. E associa-se a pessoa com deficiência como estava nos sinónimos do Word, no princípio, é sempre uma coisa má, uma coisa deficiente, uma coisa esquisita. De maneira que um médico numa cadeira de rodas não há de ser tão bom quanto um médico que anda em pé, com certeza. Eu acho que não é questão de ser bom, é mais a questão da situação da aflição. Vamos só um bocadinho mais alto, que eu também não ouço. Numa questão da aflição, depois se calhar há um bocado de problemas de socorrer. Por exemplo, um médico psicólogo, acho que é, pronto. Agora, por exemplo, um médico que esteja a ajudar, que esteja nas urgências, por exemplo, há uma situação de vida ou morte, eu acho que já é um bocado mais complicado. Não é uma questão de preconceito, mas acho que... Sim, mas aqui... Por exemplo, a ajudar o bebê a nascer. Não, é isso, se calhar... Não é um problema. Mas, por exemplo, tem que agarrar rapidamente numa coisa. Sou rápido a agarrar. É complicado, mas eu acho que é uma questão de mobilidade. Não é uma questão de preconceito. Então porquê é que um professor, porque é que o professor, as pessoas sentem-se menos à vontade com o professor do que com um vizinho ou sentem-se menos à vontade se o patrão for uma pessoa com deficiência? Isso já é preconceito, isso por acaso eu discordo completamente. Agora na parte do médico é que já é um bocado... É que aqui quando se está a falar de médico, de certeza que está-se a falar daquele médico de família. Não, pensar que era médico. É que depende da área. Isso não seria cirurgião? Vocês acham que não há preconceito? Claro que não. Aí nessa tabela obviamente que há, mas estou a dizer a minha opinião. Eu por acaso não era por preconceito, era mais uma questão de... Se calhar... Não, estou a perguntar agora já em geral. Vocês acham que há preconceitos ou que não há preconceitos? E onde é que eles se revelam mais? Onde é que eles se revelam mais? É um preconceito de inferioridade, de inferior. Eu acho que se revelam bastante nos tipos de trabalho
deficiência. Por exemplo, há um médico, o médico vai ter que tratar de uma pessoa e as pessoas não se sentem à vontade porque o médico é deficiente, ou um professor, também está relativamente elevado, tendo em conta o resto. O professor vai ter de ensinar, logo os alunos são dependentes dele para aprender alguma coisa. Então, o conceito de que se calhar uma pessoa deficiente não é tão capaz como uma pessoa sem nenhuma deficiência de fazer os outros depender dela. Mas o professor, por exemplo, tem que ensinar alguma coisa, ou seja, vai usar a boca para falar e vai usar o cérebro para pensar, não tem que estar Não tem que estar a correr pela sala. Um de cada vez, por exemplo, quantos de vocês já têm amigos com deficiência? Quantos é que têm amigos com deficiência? 1, 2, 3, 4. Não são muitos. Uma vez namoraram com uma pessoa com deficiência? Alguém namorou com uma pessoa com deficiência? Ninguém namorou com uma pessoa com deficiência? Tínhamos 8 anos, mas isso não conta, não é? Conta também. Ok, então tínhamos 8 anos então. E alguém acha que podia namorar com uma pessoa com deficiência? É sim, eu acho que uma pessoa com deficiência é igual às outras, ou por não ter uma perna ou um braço, não quer dizer que não faça o mesmo que as outras, não seja normal. Namorar com uma pessoa com deficiência não é algo anormal, é completamente normal. Temos é que ajudar essa pessoa. Quando se gosta a sério. Tens que ajudar essa pessoa porquê? Porque ela pode ter alguma dificuldade motora e teríamos que a ajudar nesse sentido. Pronto, era nesse sentido que eu estava a falar. Quer dizer, uma vez, naquilo que nós já falámos, quer dizer, se ele tiver condições de mobilidade, não tens que ajudar em coisa nenhuma, não é? Sim, mas uma pessoa que não esteja em condições, aí teríamos que ajudar. Nós nos temos que sentir obrigados a isso, acho eu. Posso? Vai atrás. Pensando um pouco às desigualdades e aos direitos que os deficientes têm, numa opinião mais pessoal, eu acho que o problema da sociedade é um conceito de imagem de separação que não existe na realidade. E a partir daí as pessoas acabam por discriminar quem não faz parte dessa imagem, quem não a segue, e é para este lado. As pessoas que têm uma deficiência vão ser marginais, que não fazem parte da sociedade. Acabam por não proteger as minorias. Só que nós vimos com a atenção, as minorias não têm formas maiorias. E se as maiorias não temos nada. Estamos a discriminar pessoas em questões mais pequenas, que juntas poderiam fazer força. E acabamos por perder pessoas válidas, nós classificamos como inválidas. E só nos pode prejudicar, por exemplo. Eu comecei por dizer que a única coisa que une, vá lá, a humanidade é a diferença. E também disse que era uma grande chatice se fôssemos todos iguais. Eu acho que uma questão que devemos valorizar, e a valorização da diferença não é só um politicamente correto, quer dizer, no fundo, vocês imaginem um grupo de trabalho aqui na escola. Quer dizer, um grupo de trabalho, se fossem todos iguaizinhos, que não rendia nada. Todos pensavam a mesma coisa, não havia discussão, não havia confronto. Quer dizer, não valia a pena ser um grupo, bastava um fazer o trabalho. De maneira que a diversidade é um valor para qualquer grupo. Quer dizer, porque trazem aportes, trazem contributos diferentes para o grupo. E isto a nível mais geral, a nível da sociedade, também penso que será útil. Ora bem, eu como sou arquiteto, mas achei que devia falar mais umas coisinhas da interação das pessoas com o meio. E há uma questão que se liga com isto tudo, quer dizer, no fundo,
nós, quando queremos fazer qualquer coisa, qualquer tarefa, sei lá, abrir uma porta. Abrir uma porta pode ser uma tarefa que pode ir do simples ao mais complicado, ao mais complexo. Se a porta tiver uma mola muito pesada, é mais difícil, é mais complexo abrir a porta. Se o puxador for um puxador daqueles redondinhos, é mais difícil de abrir do que se for um puxador daqueles de muleta que se às vezes. Nós podemos ainda complicar a coisa, porque se puséssemos óleo no puxador, ainda mais complicado seria. Não é? Mas também há portas automáticas que não custa nada abrir a porta. E o que se passa é que nós temos aptidões, cada um de nós tem a sua aptidão para o que quer que seja e não há nada a fazer. Quer dizer, as nossas aptidões físicas, sensoriais, psicológicas, sociais estão a determinar a vida. Claro que nós depois podemos trabalhá-las, mas cada um tem a sua. E aquilo que o meio nos exige pode ser diferente das aptidões que nós temos. Também a diversos níveis. Imaginemos uma aptidão social, por exemplo. Comer à mesa. Eu posso ter aptidões para comer à mesa em casa descansadinho, se calhar se for para um restaurante de luxo já não sei lidar com aquilo. De maneira que estas aptidões que a pessoa tem podem, ou seja, a diferença entre as aptidões que a pessoa tem e aquilo que o meio nos exige é que é o handicap. E aqui então nós começamos a generalizar e a ampliar muito o conceito de deficiência e de handicap. Quer dizer, no fundo, todos nós, mas todos mesmo, temos situações em que aquilo que nos é exigido não corresponde àquilo que nós somos capazes de fazer. E é este desfazamento entre uma coisa e outra que é o handicap. Claro que nós podemos, como eu disse há bocado, intervir ao nível das aptidões da pessoa. E aí nós podemos, através da reabilitação, ou da educação, ou da aprendizagem, nós podemos diminuir um bocadinho o handicap. Agora, há uma coisa que é garantido, é que com o envelhecimento, com o aparecimento de uma deficiência, quando uma pessoa está doente, uma pessoa quando está com uma grande gripe, as suas aptidões a diversos níveis baixam também. De maneira que é inevitável que, ou durante a vida, em algumas alturas, ou com o envelhecimento, as nossas aptidões baixem novamente. Nesta equação que temos, em que temos de um lado, do lado esquerdo temos pessoas, do lado direito temos coisas, temos o meio, nós só podemos intervir com alguma segurança ao nível do meio. Se nós, a nível dos projetos, dos serviços, da alteração dos serviços, da alteração das questões ambientais, nós baixarmos as exigências do meio, aí estamos seguramente a reduzir o handicap da relação das pessoas com o meio. Aquilo que eu defendo é uma coisa chamada design inclusivo, que tem um objetivo utópico de baixar as exigências do meio ao nível das aptidões da pessoa e aí desaparecer o handicap. No fundo, o meio edificado, os produtos e os serviços é que têm de se adaptar às capacidades das pessoas. Quer dizer, não somos nós que temos que nos adaptar ao meio, é o meio que tem que se adaptar a nós. E vocês já devem ter reparado, se nunca pensaram nisso, vocês é muito raro na nossa vida, na vossa vida, passarem muito tempo num meio que nunca tenha sido edificado. Mesmo as praias onde vão já houve intervenção humana para adaptar os acessos. Quer dizer, nós andamos permanentemente em coisas que fomos nós a construir.
Por isso, aí, quer dizer, se fomos nós a construir, então podemos construir bem para, no fundo, diminuir o handicap, diminuir a exclusão. Dentro desta perspectiva do design inclusivo, poderá haver várias abordagens. Sapatos, porque há uma abordagem, quando nós estamos a falar em produtos de design, por exemplo, produtos, nós podemos fazer vários sapatos. Quer dizer, os sapatos, nós não conseguimos fazer um sapato para toda a gente. As pessoas têm os pés também diferentes. E aí a abordagem é uma abordagem diferente, que é fazer produtos diversificados para servir a toda a gente. Por exemplo, nós podemos fazer tesouras para destros e para escardinos. Quer dizer, a pessoa que é escardina não vai ter que cortar com uma tesoura que não consegue, e aí temos tesouras para uns e para outros. E então podemos ter uma variedade enorme de tesouras, e temos tesouras que servem para destros e escardinos ao mesmo tempo. Agora, e temos, por exemplo, neste caso eu acho muita piada, porque é o Tupperware. A certa altura, aquelas senhoras que faziam os chazinhos de Tupperware começaram a envelhecer. Já não conseguiam abrir muito bem as tampas do Tupperware. E então, a Tupperware o que é que fez? Acrescentou esta aba aqui. No fundo, vocês estão a ver as tampas de Tupperware, tem aquela coisinha pequenina que é para se encaixar para guardar as tampas. E eles o que fizeram foi crescer aquela coisa de maneira que a pessoa pudesse facilmente abrir as tampas dos Tupperwares. No fundo, aqui o que é que estamos a fazer? Estamos a diversificar os produtos de maneira a que as pessoas tenham aquilo que é adequado às suas capacidades. Quer dizer, no fundo, estamos a baixar a exigência do produto, mas de maneira a corresponder a pessoas com. As cidades é diferente. A cidade que existe exclui muita gente. Quer dizer, estava a dizer há bocado, era preciso andar a ajudar o teu namorado, não é? Porquê? Porque a cidade o exclui. A cidade não é amigável para essa pessoa, quer dizer, não tem que. Não pode. Vocês imaginarem uma cidade em que ponham uma planta da cidade e depois pintarem de preto os sítios que não são acessíveis, a cadeira de rodas, por exemplo, e vão ver o que resta de cidade. Resta muito pouco. Quer dizer, é uma espécie de uma apartheid que ninguém vê. As pessoas estão realmente segregadas, as pessoas não podem ir ao restaurante que lhes apetece, não podem ir ao cinema que pode haver um filme muito bom no cinema que não é acessível, a pessoa não vê o filme que quer, a pessoa não vai aos espetáculos que quer, a pessoa vai aos espetáculos que pode ir, ou que o deixam ir. Mas depois, para além das pessoas que são excluídas, há outras pessoas a quem é exigido um esforço enorme para usar a cidade. São, por exemplo, as pessoas mais idosas. E é um fator de desconforto e insegurança para a maioria. Quer dizer, para quase toda a gente, a cidade que não é uma cidade acessível é uma cidade que é mais perigosa, uma cidade que é mais insegura. Nós, na Câmara de Lisboa, fizemos um inquérito com a volta de 200 pessoas idosas e mais de 50% já tinham caído por causa da calçada portuguesa. De maneira que, poder, isto depois causa grandes problemas em termos de saúde, em termos de acidentes. Porque há pessoas idosas que precisam de outras condições na cidade para andar. Há pessoas com deficiência e há pessoas que veem mal. Isto aqui é o que vê uma pessoa que tem uma deficiência visual.
Isto aqui é também outro tipo de deficiência visual. Catarata. Isto aqui é outro tipo de deficiência visual, que é uma retinopatia. Quer dizer, há pessoas que veem a cidade assim. E para a cidade vista assim, tem que ser uma cidade que tem que ser feita de outra maneira. Quer dizer, tem que ter outras pistas para as pessoas poderem lidar com ela. E trouxe só alguns exemplos, porque normalmente diz que não se pode fazer intervir em todo o lado, e trouxe um exemplo, por exemplo, o Coliseu de Roma já é acessível. Tem o elevador lá dentro. Há alguns puristas do património que dizem que não se pode tocar nestas coisas. Agora, importa saber qual é o valor que prevalece. Se o valor que prevalece é manter um edifício tal qual como ele está neste momento, porque estes edifícios patrimoniais não foram sempre assim, muitos deles sofreram transformações ao longo dos anos que para chegarem àquilo que são hoje. Logo, não temos que ser também tão reverentes com o património, de maneira a que essa reverência estraga a vida às pessoas que querem, no fundo, visitar o património e que não conseguem, porque não há condições de acessibilidade. Por exemplo, em Évora, quer dizer, em Évora os pavimentos eram todos assim, os pavimentos eram horríveis para andar. O que eles fizeram foi introduzir outros pavimentos que são mais confortáveis, menos perigosos. Mas depois esquecemos uma coisa. Os rebaixamentos de passeios, o arquiteto que fez isto, não sei o que é que passou pela cabeça, porque bastava lhe ter tido sentado numa cadeira de rodas e ter experimentado que isto não dava para descer de cadeira de rodas. Bate do lado. Se calhar era para as bicicletas. Pois não se sabe bem para que é que as bicicletas não deviam ir para cima dos passeios. Não se percebe para que é que foi. E depois reproduziu esta solução por todo lado. Foi um gasto de dinheiro. Em Barcelona, por exemplo, aqui outra questão, que é, nas nossas cidades, o predomínio do automóvel. Há que ter coragem ao nível político, ao nível do planeamento das cidades, para fazer aquilo que fizeram em Barcelona. Estão a ver o número de faixas de rodagem que havia em 96 e no faixas de rodagem que é em 98. E vejam o que aumentaram os passeios para as pessoas poderem andar à vontade. Isto é no bairro Gótico, quer dizer, também foi todo tornado acessível. Tem pior porque no fundo mantém-se um bocado os pavimentos tradicionais, mas há pavimentos mais confortáveis. Estas partes da outra vez. Justamente uma coisa que fizemos em Lisboa, isto é uma passadeira acessível. Como vê, isto ainda está um bocado com terra, porque isto ainda foi na altura da que se fez a obra. No fundo, as passadeiras vão ter estes pavimentos para que os cegos possam identificar o atravessamento das passadeiras. Este pavimento, isto é um pavimento de encaminhamento, são estrias, a pessoa quando chega detecta esta coisa e sabe que há. Isto foi feito na altura que houve um campeonato internacional, um campeonato mundial de Bóssia cá em Lisboa, em que vinham 150 atletas da cadeira de rodas de um momento para o outro e depois tinham que fazer a viagem entre os hotéis e o estádio universitário. Em que isto foi uma intervenção de urgência para tornar o caminho acessível
entre os hotéis e o estádio universitário, porque havia, de manhã passava 150 cadeiras de rodas e à tarde passava 150 cadeiras de rodas para trás. De maneira que este diretor aproveitou-se para fazer estes pavimentos táteis, que em princípio serão, na continuidade, vão ser os pavimentos que irão ser utilizados, já estão a ser utilizados em mais passadeiras. Esta é a equipa do Brasil. Pronto, quer dizer, no fundo, eu acho que a cidade tem que servir a todos os pés e não deixar nenhum pé de fora. Se tiverem dúvidas. Ninguém tem nenhuma questão, nenhum comentário que queira fazer ao arquiteto Jorge Gonçalves? Não? Não há. Há sempre. É preciso sempre um para arrancar. Posso? Diga. A minha intervenção é de uma mulher de 58 anos, que já me sinto com alguma dificuldade em andar pela calçada portuguesa, mas a minha questão é esta. A calçada portuguesa, de alguma forma, é uma questão identitária, é nossa, e tem a ver com o aproveitamento do meio, não é? Os recursos do meio eram aproveitados para. Como é que o senhor vê esta situação? A necessidade de, com aquilo que de facto é um património nosso, não é? E falo com toda a sinceridade, então em dias de chuva, em que as folhas se amontoam na calçada e o piso é extremamente escorregadio, começa a ser quase perigoso andar a pé. Mas a minha questão é esta: como conciliar as duas coisas? O que é património, verdadeiramente? O aproveitamento dos nossos recursos naturais, o calcário, o basalto, o saber dos nossos artesãos, não é? Dos nossos calceteiros, e as necessidades de quem anda a pé e gosta de andar a pé, e é preciso que gozemos o direito de andar a pé na nossa cidade. Essa é a questão. Eu trabalho no plano de acessibilidade de Lisboa, e essa é uma questão que está a levantar alguma polémica internamente entre os colegas. A minha posição é a seguinte: primeiro, neste momento já não se faz calçada portuguesa. Neste momento juntam-se pedrinhas umas às outras e já não se faz verdadeira calçada bem feita. E eu acho que há soluções para manter essa. Porque eu também concordo que há essa questão identitária e questão cultural do valor patrimonial da calçada. Aquilo que nós estamos a propor e estamos a propor isso, e há um grupo de trabalho na Câmara, que aliás, não é um grupo de trabalho só para tratar da questão da acessibilidade, é um grupo de trabalho que está a estudar a questão da calçada também como património e como tentativa de candidatura da calçada a património mundial, e que aquilo que nós estamos a chegar à conclusão é de que há um perímetro de utilização da calçada histórica que deve ser preservado. Agora, não faz sentido nenhum utilizarmos calçada nos bairros novos, não faz sentido nenhum, mesmo nas avenidas novas, haver calçada, quer dizer, porque, vamos ver, há outro valor maior que é o conforto, a segurança do cidadão. Qualquer pessoa que tenha ido a Barcelona, ou a Paris, ou a Nova Iorque, ou que seja, sabe que é muito mais confortável andar nessas cidades do que em Lisboa. Quer dizer, que o conforto é muito superior, quer dizer, que se cansa muito menos. De maneira que a proposta será haver uma delimitação de zonas onde haverá calçada, e então aí será bem feita, será calçada com motivos,
será calçada artística e não... Eu não sei desligar isto. Será calçada artística e pensamos que isso valorizará muito mais a calçada do que estar a fazer calçada a metro, como está a ser feita agora, porque não tem qualidade nenhuma. E depois, por outro lado, podemos misturar outros, como aqui em Évora. Como aqui em Évora, pode haver pavimentos confortáveis misturados com a calçada. E esta solução está a ser muito utilizada, por exemplo, no Norte. E houve um dia, eu estava em Viana do Castelo, à espera de uma reunião. E estive ali meia hora na esplanada e achei muito piada que havia um percurso muito semelhante a este. E as pessoas vinham em filinha em cima daquelas lajetas. E depois, quando se encontravam duas filinhas, desviava-se uma filinha e voltavam a entrar outra vez. De maneira que é um facto que as pessoas querem conforto na via pública. Aliás, aqui em Lisboa está-se a verificar isso com as pistas cicláveis. Aquelas pistas cicláveis que estão em cima do passeio, enquanto a mim não deviam estar, estão cheias de peões, porque os peões saem da calçada e vão para a pista ciclável porque é muito mais confortável. De maneira que... Eu queria dizer uma coisa, não é propriamente uma pergunta, mas logo no princípio do PowerPoint falou de ter pesquisado o que é uma deficiência nos sinónimos do Word e apareceu falhas e essas coisas assim. Mas isso não é propriamente referente às pessoas, isso fala de coisas deficientes, que supostamente é criado pelo homem, é suposto ser uma coisa que vem perfeita, máquinas que são perfeitas. E se houve uma deficiência na máquina, houve uma falha, acho que nos humanos não é bem assim, não sei. Aquilo é muito responsável. Agora, é um facto que estas questões etimológicas são importantes. É um facto que, por isso é que eu nunca digo deficientes, eu nunca digo que a pessoa que é deficiente, eu digo sempre a pessoa que tem deficiência, porque estas questões são importantes, porque ao dizer aquela pessoa é deficiente, estás a caracterizar a pessoa por uma característica da pessoa que é pela deficiência, não estás a ter em consideração que aquela pessoa tem montes de dimensões diferentes do que aquela única característica. E é um facto que o chamarmos deficiente de uma pessoa, essa questão depois leva atrás de si o lastro todo do que é os tais sinónimos. É falho, é incompetente, é não sei o quê, Eu posso dar um exemplo. Eu, por exemplo, se vou tratar de uma questão qualquer, por exemplo, as finanças, e vou para outra pessoa, é naturalíssimo que o funcionário das finanças fale com outra pessoa. Porquê? Porque está habituado a que a deficiência é incapacidade, é não sei o quê, tal. Eu se acontecia-me muitas vezes, quer dizer, ainda acontece, quer dizer, se eu vou a um café com outra pessoa, sei lá, a pessoa pede um café e eu estou distraído de qualquer coisa, ou ainda não tive tempo de pedir, e o empregado pergunta a quem está aqui o que é que ele quer. Isto é normalíssimo acontecer. Tal como também é normal, se falares com qualquer pessoa com deficiência física, é normalíssimo darem esmola na rua. Se calhar às vezes a deficiência física nunca vem só, também tem outro problema mental. Sim, é normal falarem mais alto contigo, porque uma pessoa que está de cadeira de rodas não percebe bem as coisas. É normal, pronto, quer dizer, e isso é o reflexo dos preconceitos
E por isso é que eu fiz aquela provocação de dicionário de sinónimos, porque as palavras têm peso e são importantes. E isso depois reflete-se na vida das pessoas. Quer dizer, o facto de uma pessoa estar parada na rua não quer dizer que esteja a pedir esmola. E a mim já me quiseram oferecer 2 ou 3 vezes. Falando com pessoas com deficiência, toda a gente diz: ah, aqui também me aconteceu. Ah, eu também. É que há o preconceito. O preconceito tem muita força mesmo. Eu tenho uma pergunta que acho que toda a gente pensa nisto quando pensa em pessoas deficientes, e não quero ofender ninguém ou... São pessoas com deficiência. Com deficiência, peço desculpa. Mas as pessoas com a sua deficiência, ou seja, paraplégicos, conseguem ter relações sexuais? Conseguem. Vamos lá ver. Foi antes, não é? Foi antes de... Não, a irmã da Beatriz foi antes. Vamos lá ver. Há as mais diversas situações possíveis e imagináveis. Essa é outra questão. As pessoas com deficiência não são todas iguais. Por um lado. Por outro lado, as questões, as lesões vértebro-medulares também não são todas iguais. Tem diversos níveis. Há pessoas com deficiência, há pessoas com lesões vértebro-medulares que têm relações sexuais perfeitamente normalíssimas. Há pessoas que têm ereções normalíssimas, há pessoas que não têm ereção, há pessoas que têm ejaculação, outras não têm ejaculação. Há de tudo. Agora, uma coisa que é importante em termos de investimento, mas de tanto que já se fez e é visível, o que é que acha em termos prioritários, intervenções que devam ser feitas, não têm que ser feitas todas ao mesmo tempo, mas que devam ser feitas, continuar ou começar a... Vamos ver, na metodologia que nós estamos a seguir, nós neste momento estamos a fazer o quê? Fizemos um levantamento de toda a zona ribeirinha, do terminal dos barcos de Santa Apolónia até ao Caixo de Dré, e depois todo o eixo, a baixa toda, e o eixo Almeida de Reis, João 21, Campo Pequeno, Avenida da República, até ao terminal, lá assim. Pronto, isso foi feito com base em análise do território, tem muito a ver com a geografia, não é? Onde conseguimos, com este percurso, apanhar os interfaces com maior intensidade de uso, apanhar, pronto, fizemos alguma análise do terreno, porquê? Porque este levantamento está todo georreferenciado. Nós, neste momento, para este percurso, temos tudo o que existe na rua, desde o pilarete à papeleira, e isso está tudo localizado, georreferenciado, e neste momento nós sabemos quanto é que custa tornar aquilo tudo acessível. Porque cada ocorrência, nós chamamos de ocorrência, mas cada coisa que esteja mal está assinalado e tem um custo unitário associado. Não é que agora automaticamente nós já conseguimos saber o custo de tornar Almeida de Reis acessível, ou um bocado de Almeida de Reis acessível. E queremos alargar esse sistema à cidade, não é? Por outro lado, para estabelecer prioridades, estamos a fazer uma coisa que é um mapa de potencial pedonal.
Esse mapa potencial pedonal, o que é no fundo? É um mapa que, também feito em Sistema de Informação Geográfica, que introduzimos vários layers nessa cartografia, como, por exemplo, as grandes interfaces, transportes, tudo o que é educação, por exemplo, as escolas secundárias, as primárias. No fundo, introduzimos tudo o que são geradores de tráfego pedonal, atratores ou geradores. E depois deu-se um índice de importância a cada um desses equipamentos e, no fundo, a interseção disso tudo está-nos a dar uma carta em que temos as ruas com classificação de mais importantes do ponto de vista da pedonalização do todo. Pensamos utilizar esse mapa de potencial pedonal, depois ainda sobrepor aí outros layers, como por exemplo a distribuição demográfica em termos de envelhecimento na cidade. Pronto, é um bocado complexo, porque depois ainda deveríamos meter aí em cima os planos que a Câmara tem para a intervenção de outras coisas. Pronto, é assim que estamos a tentar estabelecer uma calendarização umas prioridades de intervenção em termos geográficos, em termos da zona. Eu moro aqui nas avenidas novas, estão sempre a abrir bancos. Porquê que a Câmara não obriga as pessoas a porem os multibancos acessíveis a pessoas com cadeiras de rodas, por exemplo? Eu gostava de saber como é que o senhor e outras pessoas conseguem ir ao multibanco. A grande maioria dos multibancos. Tenho um ao pé de casa que é acessível. Pois, mas... E os multibancos nos centros comerciais normalmente são todos acessíveis. Mas na rua não são. Na rua há muitos que não são. A grande maioria não são. Mas também... Mas estão a abrir. Mas também agora eu ando muito pouco na rua. Como é natural, quer dizer, isso é outra questão, porque as pessoas com deficiência, a certa altura, têm uma limita, autolimitam-se, porque, quer dizer, normalmente vou sempre aos mesmos restaurantes, são aqueles que eu sei que são acessíveis, não é? E que têm estacionamento mais ou menos perto. A certa altura, as pessoas com deficiência também se auto-limitam nos percursos que fazem, nos multibancos que utilizam, na estação onde posso encher, onde posso pôr gasóleo no carro, porque é aquela que ainda mete lá, tem o homenzinho, não é self-service. Não é uma pergunta. A pessoa estava a dizer dos multibancos, eu comecei a andar com o teu cartão também para, às vezes, dar jeito de levantar dinheiro. O meu pai tem 2 cartões, eu comecei a andar com o cartão do meu pai, porque às vezes dá jeito de levantar dinheiro e depois dou-lhe, porque há determinados multibancos que não são acessíveis. E restaurantes, sim, também não vamos a todos os restaurantes que se poderia ir. Porque eu vou, por exemplo... Bem, mais ninguém tem nenhuma questão a fazer, pois não, nenhum comentário queira... Tem? Ok. Pronto, então acho que terminamos. Obrigada a todos por